E mudança, a gente tem medo de mudança. Ainda que seja mudança para melhor. Você tem medo. Mas eu tava falando sobre isso hoje. Zona de conforto, eu acho né? que, principalmente nós, brasileiros, nós fomos ensinados sobre o relacionamento do Conto de Fadas, da revista, do comercial da Doriana. E nós não fomos ensinados que se não virou o comercial da Doriana que tu esperava que virou, caminha, vai embora. Vai para outra oportunidade. Não, tem que fazer aquilo ali dar certo. Eu não posso, porque a minha família vai falar, os meus amigos vão falar, tudo vai falar. Então, eu acho que tem que saber a hora de ir embora. Eu acho que assim, a gente vive meio que… Também tem um povo aí que também não tem tolerância nenhuma, né? Que se não é no primeiro mês de casamento, não deu a família Doriana, eu vou embora. Que também relacionamento não é assim. A gente vai se adaptando, a gente vai construindo, a gente vai tolerando. Tem que saber a hora de ir embora. Exato. E nós não fomos ensinados a identificar a hora de ir embora. Já diz a música. Pois é. Faz esse corte aí também do Gabriel. Vai ter no final, vou começar no final. Não, então, e aí você tem… Exato, então você tem que pegar, é por aí, se conscientizar, e você tem meios pra você fazer isso também, né? Caminhos. É um caminho, é uma lição. Eu acho que a gente está falando de lição de vida para todo mundo. As pessoas conseguem descobrir que um divórcio não é para ser fácil, não é para acontecer. É para você pensar muito. Mas chega um momento que tem que parar de pensar muito também e tem que fazer o divórcio, porque pra você seguir sua vida. Você tem que ser objetivo. Mas aí você tem que estar cercado de profissionais que vão te apoiar e vão te ajudar nisso, né? Perfeito. Então, aquilo que a gente falou. Hoje em dia, mais uma vez, voltando ali. Eu tenho um sistema multiportas, que eu posso escolher o caminho tradicional do litígio, eu posso escolher a mediação e eu posso escolher as práticas colaborativas, que é o divórcio colaborativo. Exatamente. Né? Como funciona? Isso, na verdade, foi criado aqui nos Estados Unidos por um advogado de Minnesota, enfim, que ele é vivo até hoje, o Stu Webb, e ele, na verdade, também era um advogado que trabalhava nessa onda de litígio, e ele começou a entender que ele, por mais que ele ganhasse as causas, as famílias não saíam satisfeitas disso. Então, ele criou essa metodologia, que são as práticas colaborativas, também é uma forma não adversarial de resolução de conflito, que conta com uma equipe multidisciplinar. Então, desse contexto, você tem os advogados, você tem aqui eles chamam de um facilitador neutro. No Brasil, a gente diria que é um profissional da saúde mental e um profissional financeiro. Então, como é que funciona? Essa equipe multidisciplinar, ela vai ajudar aquela família, aquele casal. Então, cada um vai ser representado por um advogado. Você vai ter ali um profissional da saúde mental para dar o apoio emocional e um profissional financeiro que ele vai ali, né, cuidar dos números, do patrimônio, dessa divisão, essa coisa toda. E o que é muito legal disso é que essa equipe, ela assina, na verdade, um termo ali de não litigância. Então, eles vão trabalhar com aquele casal, mas nunca num contexto de adversários, né, dos advogados, mas num contexto de trabalhar em conjunto para achar uma melhor solução. Então, o que acontece? Se eles não conseguem chegar numa solução e aquela família quer seguir para um litígio, aqueles advogados não vão poder participar daquele processo, vão ter que contratar outros advogados. Entendi. Então, isso é interessante, Cris, porque assim, esse é um caminho que eu acho que nem todo mundo sabe e conhece. Porque quando você começa a pensar num divórcio, primeira coisa, vou tentar vou falar com meu cônjuge e vou tentar resolver. Depois, assim, vou chamar o meu advogado e você chama o teu advogado. Em que ponto isso fica claro? Isso não sei se é uma coisa que está acontecendo mais agora. Isso fica claro quando? Tipo assim, por que você, antes de chamar o advogado, você não pode chamar um mediador? Então, primeiro eu acho que nem todo mundo conhece esses meios consensuais, né? E assim, eu acho que aqui é uma boa oportunidade para isso, e acho que o nosso trabalho de formiguinha é estar sempre mostrando esses caminhos. Eu acho que assim, hoje em dia é uma obrigação de um profissional, de um advogado, mostrar esses caminhos para o cliente. E aí cabe ao cliente escolher qual é o caminho que ele quer tomar, né? Qual é a escolha que ele vai ter. Porque, em geral, quando as pessoas batem na porta de um escritório de advocacia, não mostram que você pode fazer uma mediação, que você pode fazer um divórcio colaborativo. A maioria ainda não faz, né? É uma mudança de cultura. Sim. Então, enfim, é trabalho de formiguinha. E a pessoa pode te ligar para você direto, assim? Sim.
Pode já procurar. Eu já tive casos, assim, de mediação em que as pessoas não queriam ainda formalizar aquele divórcio, mas em mediação eles já deixaram tudo estruturado como ia ser no momento que eles iam se divorciar. Sério? É o que você falou, eles costuraram um acordo né, em conformidade aí com as necessidades, com os desejos de cada um. Agora, se vem um terceiro que não sabe nada da sua vida, que ele vai ler ali o que está escrito no papel, ele vai atender o que você precisa? Não vai, bate ali, né? Não vai. Eu tenho um pavor disso. Eu vejo assim, eu já tenho um filho pequeno. Ó, eu não tenho o menor interesse em separar da minha esposa, ele tá bem. Mas eu fico imaginando, gente, se acontece uma coisa, onde meu filho vai? Fica com quem? Como é que acontece? Se me casasse outra vez, esse acordo ia ser feito antes do casamento. Isso é ótimo. Pois é, você tem aqui nos Estados Unidos existe muito essa cultura do mudando ali do prenuptial agreement, né? Mas normalmente eles visam muito uma questão patrimonial, enfim, entre outras coisas. No Brasil, a gente não tem muito essa cultura, né? Porque a gente tem uma lei, a gente tem regimes de bens que eles estipulam muito isso. Mas enfim, e mesmo nesse sentido, assim, esses casos que eu peguei, assim, o casal já estava separado de fato. É que eles não queriam formalizar, mas eles já deixaram tudo organizado como ia ser. Entendi. Então, assim, eu recomendo a você que está aí vendo a gente, se tiver acontecendo, a gente não fica feliz, né? Mas procure a Cristiane Martins ou algum profissional, né, que você tem sua confiança, porque isso é muito mais... Assim, a gente falou que quantas coisas que causam na pessoa, na outra, na criança. Na criança. Você causa um monte de problema, um monte de questão. Uma viagem, a gente está falando assim, por exemplo, uma coisa tão simples como eu vou viajar com meu filho, ela pode se tornar inviável se você não consegue ter um acordo, se você não tem um pingo de comunicação, né? Sim. E aí, e aquela coisa, conflito maltratado, ele vai trazer consequências sempre, né? Sim. Então, vai ser exatamente isso. Vai ser a implicância que eu não vou deixar o meu filho viajar com o pai, vai ser a implicância que, não vou pagar o valor da pensão, que eu posso pagar mais, eu vou pagar menos, né? Então, sempre vai ter consequência. Fica brigando nisso o tempo todo, né? Então, assim, legal, acho que é muito interessante.